Seja muito bem-vindo a mais um De Grão em Grão aqui no canal da Liberta Investimentos no YouTube. Hoje, sábado, 10 horas da manhã, sempre às 10 horas da manhã, tá? Nós estamos aqui para bater um papo. Hoje a gente tem que conversar um pouco aí sobre essa situação que o governo tem de apagar incêndios, né? Em vez de preveni-los. Mas, dessa vez, né, entra aí até mesmo o legislativo. Então, a gente vai entrar num assunto, caso vocês estejam percebendo, esse aqui é um navio boiadeiro, né, que transporta gado. A gente entende que existem alguns mecanismos em que se pode pedir para uma legislação ir ao Congresso, né, ao Senado, para ser discutida e ser aprovada ou não. E a discussão hoje é sobre exportação de gado vivo. E eu convidei para vir aqui comigo hoje Celso Coronel, que mora lá em Belém do Pará. Né, Celso, seja muito bem-vindo. Vamos aqui bater um papo hoje, né, bem agradável, e vamos conversar sobre esse assunto que eu acho bastante importante, e eu vou trazer alguns números aqui. Fique à vontade, Celso, pode dar um bom dia para todos. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Bem, está ótimo. Vou me apresentar, sou Celso Magalhães Coronel, sou de Bagé, me formei em Pelotas, em medicina veterinária, já há algum tempo, e estou no Pará aqui há uns 30 anos, mais ou menos. Então, é um prazer falar com você sobre esse assunto que o Guto trouxe à baila e que realmente tem que ser discutido, tem que ser abordado. O que a gente entende, né, Celso, que existe uma legislação em que as ideias legislativas, né, podem ser propostas por qualquer cidadão pelo portal da e-cidadania. Né? Aquelas que recebem até 20 mil apoios em 4 meses são transformadas em sugestões legislativas, né, encaminhadas para o CDH, onde são debatidas. Se a comissão aprova a sugestão, o texto é analisado como qualquer outro projeto de lei. E no dia 30 de agosto, né, a sugestão legislativa para proibir a exportação de animais vivos destinado ao abate, a SUG 30/2018, apresentada pelo portal e-Cidadania, foi relatada pelo senador Fabiano Contarato, da Rede Espírito Santo, e agora é analisada como projeto de lei. E a gente fica muito preocupado, né? Nós ficamos muito preocupados com isso tudo, porque nós estamos falando do mercado, né? Vou dar aqui só uma porcentagem que eu consegui fazer aqui, em relação a 2020 e 2021. 2021 a exportação de gado vivo foi muito fraca, né? Mas só para vocês terem uma noção do que é. A gente teve uma exportação de carne, né, de espécie bovina fresca ou refrigerada de 767 milhões de dólares, né? E 217 milhões de dólares em relação ao boi em pé. O boi em pé em relação à carne foi 28,28% do valor total. Esse ano caiu muito, porque as exportações pararam, né? Todo esse problema de logística entre países que deixaram de comprar, 5,37%. 28% é um número até interessante, bastante forte, né? Comenta-se que seria mais interessante vender esses animais beneficiados, né, com valor agregado maior, do que vendê-los em pé. Mas eu acho que não é bem assim, né? O que você acha, Celso? O Celso, vocês têm que entender que ele, médico veterinário, já acompanhou alguns embarques, né, Celso? Já conhece bem como esse sistema funciona. Depois nós vamos comentar sobre essa lei que entrou lá, por que ela entrou lá, pedindo qual que é a base do pedido de proibição dessa lei, né? De exportação de bicho em pé, mas a gente entende que existe uma necessidade de alguns países comprar isso. Seria pela religião, Celso? Esse movimento é um pouco de desinformação também sobre o cuidado do animal nos embarques, né? No transporte, principalmente, né?
Realmente existem portarias, tem normativas do Ministério, né, que seguem normas da OIE que regulamentam esses procedimentos. Tá? E por que do boi vivo? Vamos ser mais simples assim. A exportação de boi vivo, ela não é só uma questão além de ser um nicho de mercado muito bom, muito forte e promissor, ele também atende a determinados países cuja população tem, por religião principalmente, por hábitos e tradição e hábitos culturais, não consumirem carne congelada ou carne processada. Então, eles têm também, eles consomem a carne de animais segundo os preceitos religiosos dele, no caso do islamismo, enfim. Né? E é o famoso o mercado halal, que se chama, né? Que é o abate halal. Então, isso aí abrange praticamente todo o Oriente Médio, o Extremo Oriente, a Ásia inteira, né? E inclusive alguns países do Sudeste Asiático. Né? Então, isso aí, esses animais precisam chegar vivos lá, entendeu? E em boas condições sanitárias, em condições de rigidez, entende? Em condição corporal. E esses animais esses embarques ficam todos eles sujeitos a essas normativas do Ministério, da OIE, e são cumpridos integralmente pelos, no caso, Deixa eu só passar, Celso, alguns países, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Iraque, Líbano, tá? Também vai para Paraguai, Reino Unido. Paraguai que vai por terra, né? Não é navio, né? Bolívia também. Mas o Celso começou a entrar na parte de conforto do animal. Por quê? Porque essa lei que vai ser apreciada no Congresso, né? Ou pelo menos no Senado, primeiro, eles falam em maltrato, superlotação, desgaste físico, dor, além de práticas cruéis durante o transporte de navios. Então, vamos abranger esse lado agora, que é onde o Celso entrou, falando ali nas normativas. Agora, vamos pensar assim, se eu tenho um animal, quanto vale um animal que vai hoje, quanto vale um animal de peso correto para embarque hoje, Celso? O que pode estar valendo hoje aí? Um animal desse valor? Aproximadamente, né? Não é nada. 3 mil, 4 mil reais a cabeça? Não, mais. Mais? Mais, vai a 5 hoje. 5 mil. Tá, são 5 mil reais uma cabeça. Você vai colocar num navio que custa uma nota de frete para você levar até lá. Tá certo? Fora a alimentação desse animal antes e durante a viagem. Você vai fazer maus tratos? Se chega um produto estragado, você recebe ou você manda de volta, Celso? É o seguinte, veja bem, existe toda uma estrutura de logística já hoje, certo? Da onde saem esses bois, são os AEPs. Então, o que acontece? Quando há o contrato, a prospecção e contrato de cargas de boi vivo para outros países, já começa a movimentação para reunir esse gado nas chamadas EPS, são estabelecimentos de pré-embarque. São verdadeiros confinamentos, entendeu? Então, tu tem lá EPS que tem 40, 50 mil bovinos, certo? Todos eles racionados, confinados e recebendo alimentação de primeira qualidade, cuidados veterinários, enfim, cumprindo todas as exigências do Ministério da Agricultura e da normativa. Só para ficar claro para quem não conhece, Celso, essa fazenda esse confinamento que o Celso está falando é o primeiro passo para você fazer a exportação. Exatamente. Você fechou um contrato de exportar X mil cabeças, você vai comprar esse gado todo, colocar nessa fazenda para fazer um confinamento, porque você precisa ter uma alimentação adequada, inclusive para o transporte, é isso?
Exatamente. Inclusive, colocar o gado dentro dos parâmetros que o comprador exige, certo? Normalmente são animais jovens, que varia de peso entre 270 a 310 quilos, 320 nessa faixa, certo? Então, eles precisam ter uma padronização. E nas EPS, enquanto se prepara essas cargas, são todos feitos todos os exames, entendeu? Brucelose, tuberculose, enfim, vários exames, né? O lado sanitário. E os animais são muito bem cuidados. De lá, ele vai para o navio, direto. E no navio tem ração, tem água, e os navios hoje já são navios boiadeiros, eles não são mais navios adaptados, como logo que começou, há 15 anos, sei lá, 20 anos, começou a exportação. Hoje são navios boiadeiros, hoje tem navio como o Nada, por exemplo, que comporta 30 mil bois, né? E o espaçamento nos currais, o alojamento dentro dos navios, a qualidade da água, a qualidade dos silos de ração, a ventilação, tudo isso obedece a regras de bem-estar animal, no caso, para transportar, entendeu? Então, o animal, hoje, até a gente tem essa informação, a quebra de peso desses animais é muito pouca, mas quase inexistente. Tem animais que, inclusive, ganham peso, certo? Então, no caso, por exemplo, em média, 30 dias, daqui ao Vietnã são 30 dias de viagem, né? 32 dias. Né? O animal não quebra tanto, né? E chega lá em condições. Por quê? Porque o comprador, ele quer um gado X, peso X, qualidade X. Se tu chegar lá com gado quebrado e tal, ele devolve a carga, simplesmente assim. O quebrado que o Celso fala, só para ficar claro, é quebra de peso, não é bicho quebrado de osso. Não é quebrado de osso. Senão o cara, opa, o bicho quebrou. Não. Quebra de peso. Quebrado que eu digo quebra de peso, por quebra exemplo. De peso, ele né? chega lá, perdeu peso e tal. Isso. Já subentende que houve algum problema, né? Tá? Porque exige um mínimo, um padrão mínimo para sair o animal. E então e a própria tripulação já é treinada para isso. Inclusive, fazendo um parêntese, até para ilustrar, logo que começaram essas exportações, muitos vaqueiros brasileiros daqui do Pará foram acompanhando, e hoje ainda há equipes que fazem isso, inclusive é uma maneira de trabalho, como se fosse uma profissão, né? É uma profissão, se tornou, que são equipes que acompanham esses embarques, entendeu? São vaqueiros treinados para isso, eles sabem já tudo de viagem marítima, ok? Então, inclusive, são contratados para isso, são equipes que vão, o próprio embarcador, ele contrata essas equipes para atender esses animais, entendeu? Então, desculpa, eu vou ser bem franco, bem simples. Esse negócio de maltrato animal na exportação, de viagem de navio, é conversa para boi dormir, como se diz. Não existe, né? Que não exista. Ocasionalmente, algum acidente, alguma coisa, uma maravilha. Mas normal. Isso pode ocorrer até na fazenda, onde ele é muito bem tratado. Isso. Agora, com relação pode enfiar o pé num buraco, quebrar, pode ser mordido por cobra, pode numa mangueira acontecer alguma coisa. Eu acho que com relação às condições de bem-estar animal, elas são observadas, entendeu? São bem observadas, mesmo porque todo esse processo é acompanhado pelo pessoal do Ministério. O Ministério da Agricultura que acompanha todo esse processo. Então, não tem como, eles têm fiscalização direta, desde que chega o boi na IPE, até que sai da IPE e até que entra no porto e sai do porto. Entendeu? Outra coisa que eu vi também, Celso, essa história, os caras colocam na internet o que eles querem, né? Os caras abatendo o gado como se tivesse tecido do navio, já batendo, cortando garganta e tal. Isso não existe. Esse gado chega lá para um novo processo, não é isso? Exatamente. Por exemplo, lá tem, dependendo do local, eu inclusive tive a oportunidade de assistir alguns vídeos enviados por colegas e das próprias empresas, né, que exportam,
dos locais que são verdadeiros confinamentos, como tem aqui, como tem em qualquer lugar do mundo. Os animais desembarcam e vão para os confinamentos, são estábulos, são galpões, são áreas dele, e lá eles recebem ração. E para chegar ao peso que eles abatem, segundo as regras deles, o abate halal, né, que normalmente é feito por eles. E também tem não é o caso de Israel, ele seria como o abate kosher, é a mesma coisa, entende? É aqueles rituais, eles precisam fazer. Esse é um ritual, né, que a religião exige, tem todos os parâmetros, lado que vai abater, que trabalha, não sei o que, enfim, eu não vou entrar em religião aqui, mas... Mas não, o que eu quero dizer é porque realmente, como a maior parte dos compradores são da Ásia, são do Oriente, eles têm até esse motivo religioso é uma das molas mestras para existir esse mercado, entendeu? É isso aí. Tá? Só que a Austrália é que normalmente fornece esse gado, né? Só que agora o Brasilzão velho chegou com um monte de boi e está aí. Estamos batendo a Austrália. Aí já é outro movimento. Tá me entendendo? Não, a própria Austrália teve problema, né? Desde 2019, com aqueles incêndios e seca e tudo. Teve uma quebra no rebanho deles, que deu espaço para nós entrar. No Brasil. Exatamente. Que o Pará, onde o Celso está, é o estado que mais exporta animal vivo, né? Rio Grande do Sul também. Se eu não me engano, São Paulo seria o terceiro nessa força de exportação. Né? Agora, dentro do Pará, é importantíssima essa referência de preço, ou seja, é mais um ponto, né? Porque aí a gente vai caminhar para chegar em outro ponto, mas é importantíssima essa referência de exportação de gado em pé aí no Pará, né, Celso? Com certeza, porque veja bem, esse mercado de exportação de gado em pé, hoje serve, não é como referência, mas ele baliza, ele entrou como um balizamento, um balizador do preço do boi, entendeu? E do bezerro, da reposição. Enfim, todos os preços da pecuária, praticamente. Então, tu tens, inclusive, na própria genética, vamos dizer assim, por quê? Porque a partir dos embarques e da exigência desses animais europeus, ou com sangue predominância, ou metade de sangue europeu, começaram os cruzamentos, preparando justamente visando a exportação. Então, até isso é importante, veja a importância do mercado dessa opção de vender o boi. Abre um leque, né? Abre um leque. Não fica amarrado só vender para um pecuarista que engorda ou para um frigorífico que abate. Ele tem mais uma opção. Essa opção não só traz esse leque que ajuda a manter preços para o produtor melhor, como também ajuda a desenvolver tecnologias, como os cruzamentos, né, rações, esses confinamentos, o que nem você falou, as equipes que acompanham esse gado de boiadeiros, né, que acompanham, já se especializaram no transporte marítimo, né, então isso tudo é uma cadeia, né, que a gente acaba vendo. Mas como eu vi aqui, né, 28%, né, do animal em relação em dólares, né, dos animais exportados em relação à carne congelada ou resfriada exportada, pode ser que incomode alguns frigoríficos, né? De repente fomenta-se, né, também essa ideia de que existe maus tratos, então vamos proteger os animais, e na verdade você, se fizer isso, a proibição da exportação de gado em pé, você acaba tirando exatamente mais uma possibilidade de produtor, né? Porque para quem produz, em qualquer área que seja, quanto maior o leque você tem para como é que se diz, para você oferecer, mais compradores você tem, mais firmes são seus preços, né? Então você tem aí, você sabe, olha, eu vou conseguir vender meu produto, né? Se eu não vendo ele em pé, eu vendo para quem engorda, enfim, tem
essa direção que a gente pode dar para isso, né? Mas tem o outro lado, né? As pessoas que acabam resolvendo achar, não, quanto menos opção o cara tiver, melhor para mim que estou comprando. Você acha que pode ter uma pressão? Lógico que nós estamos devagando, viajando aqui, né? Porque não dá para entender, né? Falar, olha, não vamos exportar boi em pé porque isso sofre maltrato, pode virar até uma lei isso aí, eu acredito que não vai passar, mas, em todo caso, você já está desgastando aí uma cadeia gigantesca para se defender e mostrar que não é assim que funciona. Porque se você compra alguma coisa, né, você compra lá na internet, chega em casa quebrado, você devolve. Né? Você compra, o cara comprou um gado com uma especificação X, um número de cabeça X, você não vai chegar lá e o cara vai devolver. Né? Já aconteceu aqui no Porto de Rio Grande de a China devolver por motivos econômicos, mas enfim, ela devolveu navios de soja dizendo que tinha pomba morta dentro, tinha paralelepípedo dentro, não sei o quê, papapá, e eles devolveram o navio, que na verdade não voltou, mas enfim, você quebra. Então eu não acredito que você vai pegar um navio desse porte aqui, encher de boi, vai gastar aí 18, 20 milhões de dólares para encher um navio desse, vai gastar mais 1 ou 2 milhões de dólares de frete, fora alimentação e equipe para cuidar desses bichos. Para chegar lá metade, chegar sem peso, chegar sem nada. Celso, você acha que pode ter uma interferência aqui? Nós estamos viajando, hein? Você acha que pode ter uma interferência de quem consome essa carne aqui dentro e não tem interesse de fomentar essa exportação de gado vivo? Eu me atrevo a dizer o que eu posso, assim, penso, né, viajando, como tu falas, né, é comercial. Essa questão é puramente comercial, não tem nada político. Assim, pode ver, não tem nada político, não. Não é negócio de ONG, essas coisas, não. Tudo é comercial mesmo. A questão é comércio. Né? Então, veja bem, quando a China comprando carne, não é boi, carne, aí segue o mercado da exportação, segue de boi, é boi saindo, é boi que para de entrar para os frigoríficos. Entendeu? Como eu vou te explicar? Não é interessante eu acredito que não é interessante para os frigoríficos deixar sair a mercadoria que eles usam. Simples assim, entendeu? E aí tu tem os lobbies. Tem lobby junto ao Congresso, cada um procura a sua maneira de fazer e defender seu comércio. É isso aí. Agora, tem uma coisa que eu vejo, porque muitos grupos que exportam são também os produtores e exportadores de carne, e exportam boi. Então, tem tudo isso. Eu acho que, como tu falaste, não passa no Congresso isso. Né? Essa lei não vai adiante, não se cria, não. Eu acho que esse comércio do boi vivo tende a aumentar. Tu imagina entrando a China comprando carne, e tu imagina a Índia, e tu imagina... E o Brasil realmente tem boi para vender. Então, vamos vender boi, não é? Eu acho que esse nicho não pode deixar para a Austrália, nem para a França, nem para qualquer outro país. Então, eu acho que isso é mais briga comercial do que estar ligado ao mercado mais da carne, coisa do que propriamente político. É a minha visão. É um momento também, é momentâneo isso. É momentâneo, com certeza. Porque aqui, ó, olha o relatório que o cara montou, né? Notícias de superlotação, desgaste físico, dor e além de práticas cruéis durante o transporte dos animais em navios. Ele explica que os animais são transportados por longas distâncias terrestres antes de embarcar. Eu acho que é uma pessoa que nem tem ideia de como as coisas funcionam hoje, né? Ele está no século passado, acho que nem século passado, ele está em 1800, né? Nem está nem em 1900. Né? E também não há infraestrutura para desembarcar os navios em caso de emergência, que pode levar aos maus tratos. Bom, eu não sei o que ele quer dizer com
desembarcar os animais em caso de emergência. Não sei o que ele quer dizer com isso, né? Além disso, o relator lembra o surto de peste suína africana, não tem nada com boi, que dizimou mais da metade do rebanho suíno da China, causado pela importação de animais vivos. Contarato, né, que é o Fábio Contarato, do Rede Espírito Santo, defende que também, do ponto de vista de segurança sanitária, é desejável proibir a exportação de animais vivos. Eu acho que quem tem que se preocupar com a importação do animal vivo é quem está recebendo o animal, com a ideia de que possa estar chegando alguma doença para eles lá, tá certo? Nós exportarmos, o Celso já deixou bem claro aqui que existe, né, toda uma triagem desses animais que estão em confinamento, em pré-confinamento para entrar no navio, que não existe isso. Segundo, não existe esse negócio de o animal andar quilômetros por terra para embarcar em seguida, né? Ninguém assistiu isso. E eu morri, cara. Não tem, o cara, ele nem acompanhou, ele escreveu um negócio aqui que alguém mandou para ele, que deve morar dentro de uma grande cidade, e que alguém viu aqueles filminhos do gado andando no Pantanal, trocando de pastagem, ele acha que é aquilo, que o bicho vai a pé. Né? Então, não tem nem como chegar a pé no porto para começar, né? Já começa por aí. Então, esse despreparo, né, bancado aí, e lógico que vem com esse politicamente correto que nós estamos vivendo hoje em dia, aí, em extremo, né? Não sou contra o politicamente correto, mas a coisa está extrema, então, coitado do bichinho. Não é assim que funciona, né? A gente tem que entender que funciona de uma maneira diferente. O cara que escreveu isso aqui, ele está totalmente fora. Agora, vê o desgaste de uma situação dessa. Né? O cara faz um relatório desse, você tem que combater um relatório desse, né? E tudo, o desgaste violento para que isso não seja aprovado. Né? E ainda pode cair na besteira de aprovar, né? Tem aquelas coisas que aprova de madrugada, né? Como aumento de salário deles lá, eles aprovam de madrugada. E a gente fica assustado dessas coisas passarem por uma comissão e irem adiante. Quer dizer, são pessoas que não estão preparadas para escrever. Porque o que está escrito nesse relatório, esse relatório eu peguei ali no Estadão, né? Isso vem ali no Estadão, fonte Agência Senado, desculpa. Agência Senado, é só entrar na Agência Senado, ali está lá, né? A página está lá, tranquila, entra lá, pode ver comissões, entra lá em comissões. Isso está lá, não inventei isso, não, é um relatório. O cara colocar no relatório que o bicho vai... Agora, a pergunta é, em caso de emergência, o bicho vai sofrer para ser descarregado. Que tipo de emergência em alto mar você vai ter? Né? Ou o navio afunda, ou acabou, não tem. Né? Agora, o cara falar, né, não tem como. É umas coisas assim muito, muito fora. Aí a gente fica pensando, né, quem patrocina isso? Né? É que o Celso falou, só pode ter um interesse financeiro nisso, né? Um concorrente a menos, é uma maneira de você tirar um concorrente do caminho, tá certo? Então, eu acho que tem que ficar muito claro isso tudo para a gente, eu acho que tem que clarear muito bem isso, que é uma opção a mais de receita. E o Brasil precisa de receita. Né? Outro levantamento que eles fazem, comentam, dizendo que poderia se agregar um valor maior nos animais exportados, né, passando pelo frigorífico. É isso que quer dizer. Né, faz a modificação. Mas eu vi aqui, né, 28% do valor exportado em dólares do ano passado é do gado em pé. Porém, em quilos, ele representa muito pouco. Né? Em quilos, você exportou 13 milhões de quilos para 103 milhões de quilos. Então, você já derruba para 10%. Vou arredondar aqui, vou fazer a conta de padeiro, 13%. Até posso fazer a conta correta aqui para ser mais preciso. Mas você está falando em 13%. Né? Então, é uma quantidade, só esse ano. Né? E esse ano foi um ano que até diminuiu um pouco. Deu 13% mesmo. 12,82 para ser exato. Então, ele agrega um valor muito grande. Né? E se ele não agrega no frigorífico, ele agrega em toda essa cadeia que o Celso comentou. Né? Você tem compradores de gado, você tem boiadeiros tratando desse gado, você compra a ração,
a gente até pode ver que tipo de ração que é essa. Você tem que abastecer o navio com ração para viagem, e você tem a equipe que está lá, né? Então, você tem toda uma negociação e é além da negociação do frigorífico. O frigorífico tem o comprador, coloca no caminhão, leva para o frigorífico e morreu. Aqui não, aqui você tem o caminhão, tem o comprador, vai para uma fazenda intermediária, vai para o navio para depois descarregar. Essa ração é uma ração básica, milho, rolão, feno, que tem ideia do que é isso, Celso? Tem sim uma ideia. Ela é mais concentrada, ela é mais carregada de fibras, né? Não é tão energética e nem tão proteica. Ela é usa bastante volumoso, né? No caso desidratado, né? Então, mas é lógico, tem componente energético, que normalmente é a base de milho, ou sorgo, depende do fornecedor, né, da ração, né? E entra a soja também, lógico, como fonte de proteína. O que é evitado são as ureias, os ureatos são compostos com ureia, não são usados, porque tem problema, mas basicamente uma ração balanceada para transporte, para animal que não se movimenta. É diferente daquele animal, é a mesma ração para confinamento, praticamente, só que tem menos energia, entendeu? Sim. É isso aí. Né? A fonte de energia é através da fibra e não tanto do grão, tá certo? Mas são balanceadas, as rações são próprias praticamente. Aqui se abriu, aqui no Pará, tem hoje empresas que abriram, que fazem a ração exclusivamente para esse transporte, entendeu? Para transporte para abastecer esses navios, certo? Está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Então, voltando ao que tu falaste que o pessoal alega do transporte, que o animal vem de longe e tal. Não, hoje, veja bem, de Santos até, sei lá, o interior de São Paulo não tem 1.000 quilômetros, coisa, e todos eles são animais que vêm para a estação de confinamento, Boitel e uma série de coisas, né? Que são as hospedarias de bois. Aqui tem as EPEs, o gado vem lá do Xingu, 1.100 quilômetros até Barcarena, até Vila do Conde, mas eles vêm para a EPE e ficam 2, 3 meses na EPE. E não vai a pé, né, Celso? Não, vende caminhão e tem todo o transporte, não bota 50 boi no caminhão, tá me entendendo? Então, isso é um despautério, isso aí que o pessoal realmente, como tu está falando, não conhece, não tem conhecimento. Tá? Então, hoje foi criado toda uma estrutura de logística para atender justamente esse mercado exportador de gado em pé. Tá? E com relação lá que o cara falou, esse senador falou relator, né, da China. Ele é o relator, mas ele é senador, ele é Fábio Contarato. Fábio Contarato da Rede Espírito Santo. Ele falou, ele alegou aí negócio da China com peste suína. Então, que eu saiba, a China não compra gado em pé. Então, a peste suína é deles lá. E a peste suína não vem pelo boi, vem pelo porco. Né? Então, eles são grandes consumidores de suíno. Né? Então, justamente devido à peste suína, eles tiveram que dizimar os estoques de suínos deles, as produções de suíno, para ir passar a consumir carne bovina e vieram comprar do Brasil. Compraram do mundo inteiro e tal. E agora disseram, não, chega. Pronto, é isso aí. Né? Então, então, acho que isso aí por isso, mais uma razão que eu digo, um tanto vazia esta de fundamento, o que fundamenta esse projeto de lei, que era uma sugestão e virou projeto de lei. Acho que isso aí não se cria, não vai adiante, não. Eu acho uma pena, porque vira um desgaste financeiro, é uma imagem não muito positiva, né, em termos desse trabalho, porque, afinal de contas, passou por uma comissão. Eu acho que o fato de você conseguir colocar, né, como é que eles chamam aqui, e-cidadania, né, eu acho válido você colocar lá, acho válido ter conseguido essa quantidade de mais de 20 mil apoiadores até 4 meses. Acho válido ir para a CDH, que é onde vai analisar isso.
Mas eu acho que terrível a gente assistir aqui, né, um relatório, né, do senador falando essas coisas. Quer dizer, uma pessoa que realmente não está aí a par, né, de como funciona todo esse sistema. Então, isso me preocupa, né? Como me preocupa ver da noite para o dia o governo tirar imposto de importação de milho, de soja, porque está faltando. Né? Não houve aí um preparativo para se chegar nisso, né? Pensando, olha, temos problemas, como vamos solucioná-los? Como que a gente faz aí, né, para as coisas funcionarem? Mas é um país que tem necessidade de exportar tudo que tem para trazer dólares para dentro, né? Um país pobre, carente de dinheiro, e faz isso. E agora a gente está vendo os preços de adubo dispararem, a gente está vendo os preços de semente dispararem, óleo diesel disparando, energia elétrica, acho que nem cara a gente vai conseguir comprar, né? E aí os caras falando em baixar preço de produto. Então, você já tem uma safra lá atrás que foi quebrada por geadas e secas, né? Nesse ano, um ano terrível de clima. Então, você já vem com produtores com problema e você ainda pode criar uma dificuldade. Talvez ele até consiga produzir, mas não tem lucratividade ou muito baixa e ele continua arrastando dívidas que vieram da safrinha. Aí você vê um Senado, em vez de gastar energia ajudando a resolver esse tipo de problema, querendo colocar um empecilho para o produtor vender um produto lá fora. Essas são as coisas, né? Por isso que eu achei importante a presença do Celso, como né, essa carreira dele de veterinário, e ele acompanhou embarques. A gente está vendo, olha o tamanho do navio, né? Isso custa dinheiro fazer, isso custa dinheiro transportar, isso custa dinheiro colocar lá dentro. Não é possível que você vai fazer maus tratos dos animais aqui lá. Pode ser que lá atrás, 15, 20 anos atrás, quando isso foi uma coisa que começou, adaptaram o navio para ver se a coisa funcionava e tal, pode ser que tenha acontecido algumas barbaridades, alguns outros tipos de coisas podem ter acontecido exatamente dentro de um caminho de aprendizagem. Né? Mas hoje, com certeza, isso não ocorre. Né? A gente está vendo aí, é só acompanhar e tudo. Mas eu fico indignado de ver um senador fazer um relatório desse nível, né? E ele é do Espírito Santo, então não sei, acho que ele podia ter se informado melhor, ter acompanhado melhor, ter feito talvez um trabalho melhor. Né? Me assusta esse tipo de coisa no Brasil, porque de repente você investe em alguma coisa, você tem um mercado, tem tudo. Você imagina se proíbe isso por um tempo, outros países tomam esse espaço do Brasil lá fora. E depois, como a gente retoma isso? Né? Ah, não, agora pode exportar de novo. Por que o Brasil virou um grande exportador de soja? Porque os Estados Unidos tiveram uma quebra e a gente conseguiu, então, começar a exportar. Nossos portos eram horríveis, a gente demorava muito, a gente recebia menos, exatamente porque o prêmio no porto era negativo. Hoje somos os maiores exportadores de soja do mundo e o maior produtor de soja do mundo, e os nossos portos têm uma agilidade medonha. Aconteceu o problema de safra nos Estados Unidos do milho. Então, o Brasil começou a exportar milho, hoje é o terceiro maior produtor de milho e pode vir, em alguns anos, 3, 4, 5 anos no máximo, ser o maior exportador de milho do mundo. Né? Então, por que a gente não pode ser também, né, já somos aí um dos maiores exportadores de carne, se não o maior exportador de carne fria e resfriada, por que a gente não pode ser também de boi em pé? Né? Eu acho que tem espaço para tudo, eu acho que tem produção para tudo, e eu acho que esse é o ponto mais importante. E a gente fica eu fico particularmente muito indignado de ver gastar dinheiro numa situação dessa, em vez de trabalhar exatamente para fomentar de uma maneira positiva esse tipo de comércio. Mas é isso aí, Celso. Estamos há 40 minutos conversando e acho que já explanamos bem esse problema e explanamos bem a capacidade que o Brasil tem em exportar e a importância até mesmo no mercado local. Eu vejo aqui, Pelotas aqui também tem algumas fazendas que são confinadoras para exportação, Porto de Rio Grande exporta também bastante gado, né? São Paulo também, a gente vê o que movimenta na nossa região. É bastante significativo. Né? Esse ano foi um ano que teve uma queda e a gente teve aí uma situação, a gente viu aí uma diminuição, né? Nesse movimento, a gente viu que teve um movimento financeiro menor, mas deve retomar
em seguida, aí, eu acho que com essa pandemia, aí, já acho que 2022 essa pandemia vai estar mais calma. Mas vamos ficando por aqui. Celso, fica à vontade, pode mandar, se quiser falar mais alguma coisa, se despedir, seja à vontade. Tá bom, obrigado. Eu queria falar o seguinte também, só para finalizando, assim, arredondando, como se diz, o Pará é o maior exportador de boi, né? E é o terceiro maior rebanho hoje no Brasil. E provavelmente vai mudar isso aí, vai passar para segundo, não tem, é inevitável isso, né? E esse mercado do boi em pé é muito importante para o Estado, para a região norte como um todo, entendeu? E é lógico que aí tem também outros interesses que sabe lá o que está por trás disso aí, tá certo? Então, veja bem, volta aquele assunto do produtor de carne, exportador de carne com exportador de boi. Como eu digo, eu acho que a economia, a nossa economia tem que abranger o que puder. Vende o que tu tiver e enquanto tiver gente para comprar, compra. Tem consumidor, tu tem produto, venda. Não tem problema nenhum em tu exportar boi. O boi chega, do jeito que ele sai daqui, ele chega lá no destino. Então não tem essa coisa de maltrato, etc. Não existe isso. Ninguém... É proibido o uso de picanha eletrônica, de qualquer artefato que vá machucar boi. Tem todo um preparatório, tem normativas. A normativa 46 de 2018 do Ministério é bem clara sobre isso, entendeu? Não tem como. Sinceramente, eu só espero que esse tipo de causa chega ao Congresso. Pomba, tem outras coisas muito mais importantes e urgentes a serem analisadas pelo Congresso do que prejudicar, adotar ou trabalhar em cima de leis que prejudicam a produção brasileira. Só isso. E o Brasil como um todo. Tá? É isso. Então, fique tranquilo que o boi chega bem, sai daqui bem e chega bem. O resto é conversa fiada. Não tem. E, no mais, muito obrigado aí por mais uma oportunidade de me dirigir a vocês todos, né? E estou à disposição sempre que puder. É isso aí. Um abraço a todos. Obrigado, Guto. É isso aí. Eu que te agradeço, Celso, ter a disponibilidade de estar aqui batendo papo com a gente, ter aceitado nosso convite para conversar. Então é isso, tá? Acho que a gente queria deixar bem claro essa situação. E quem quiser se informar mais ou quiser ter um contato mais próximo, aqui embaixo tem o link da Liberta Investimentos. Clica aí, nossos assessores te atenderão, tá certo? E se você quiser tirar dúvidas sobre isso, é só entrar ali na agência Senado e vocês vão ver esse relatório lá. Quem conhece do assunto vai ficar perplexo. Tá certo? Vou ficando por aqui, deixando um grande abraço para vocês. Sábado que vem, 10 horas, aqui no canal da Liberta Investimentos no YouTube, tá? De grão em grão, o nosso bate-papo sobre commodities, ok? Grande abraço e até sábado que vem. Até.